Mas a gente vai estar começando um dos livros mais incríveis da Bíblia. Todo mundo fala desse livro, todo mundo é apaixonado por esse livro. Hoje a gente vai estudar e ler junto até a metade desse livro. Eu estou falando do livro de Jó. Amém? Deus te abençoe e você vem comigo nesse livro incrível. Bom, eu sou o Bruninho, muito boa tarde para você. A gente está começando o estudo do livro de Jó, primeira parte desse vídeo. Amém? E eu já quero começar no capítulo 1, que falava que Jó era rico, íntegro, honesto, sem culpa, evitava o mal. Deus então permite Satanás por calamidade em Jó. A gente vai por partes estudando isso aqui. Olha só, Deus permite Satanás por calamidade em Jó. Você sabia que às vezes Deus vai permitir o inimigo te tentar? Porque ele sabe que por trás daquela tentação que você vai sofrer, aquela retaliação, você vai se levantar mais forte, você vai superar isso, não vai cair nesse erro mais, vai ajudar pessoas que estão caindo nesse erro a passarem por um processo mais suave, porque você tomou o remédio, você foi curado, então você vai facilitar para as pessoas. E quando você se erguer e se levantar, você além de ter mais sabedoria, mais conhecimento, você vai estar mais forte, inclusive espiritualmente. Sabe, quando Jesus ele foi levado ao deserto, a Bíblia fala que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto e o texto continua, para ser tentado por Satanás. Jesus ficou lá 40 dias sendo tentado por Satanás. E quem levou Jesus lá? O próprio Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo vai nos levar a campos de batalha, ao deserto mesmo, para a gente ser tentado. Porque por trás de toda a obra de Deus tem algo a mais, tem algo incrível, né? Às vezes Deus vai usar uma estratégia que você não vai entender com seus olhos. Às vezes vai deixar o inimigo te tocar para você poder entender e se voltar para ele. Às vezes você está longe dos caminhos do Senhor e Deus vai usar esse tipo de brecha para poder fazer você compreender e para você se converter realmente e começar a seguir Jesus e ter o seu passaporte para o céu garantido. Coisa que talvez você não ia ter continuando sua vida de pecado e sendo conduzido ao inferno. Amém? Continuando o texto aqui. Ele fala, olha, sem tocar na vida dele. E aí os filhos, filhas, né, e gados morrem. E aí Jó não acusa Deus e declara que Deus nos dá as coisas e também tem o direito de tirar as coisas. Tudo no capítulo 1. Jó perde tudo. E qual a primeira reação de Jó? Jó está forte espiritual. Olha o que ele diz. Deus que nos dá tudo. É Deus que nos dá todas as coisas. Eu quero que você entenda que quando você dá o seu dízimo na igreja, não é você que está dando 10% do seu dinheiro. É Deus que te está permitindo ter 90% do dinheiro que já é dele. Quando você faz algo que não glorifica o nome do Senhor, cara, você está fora do propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, porque tudo é para Ele, por meio dele e para Ele. Tente sonhar os sonhos de Deus. Acorda pensando, Deus, o que eu posso fazer para tirar um sorriso no seu rosto hoje? O que eu posso, qual sonho eu quero para minha vida? E tem alguma coisa a ver com o Senhor nesse sonho? Tenta pensar o que Jesus faria em alguma situação, o que ele ia falar em outra situação. Tenta se colocar mais próximo de cidadão do céu que você é. Amém? Então Deus é que nos dá todas as coisas. Ele também tem o direito de tirar. Porque afinal é tudo dele, cara. Tudo dele. E capítulo 2. Deus permite que Satanás toque em Jó. Embora afligido por feridas, se recusa a amaldiçoar Deus. Seus 4 amigos, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, vão consolá-lo e ficam chocados com a aparência dele e ficam calados e sentados com ele 7 dias. Olha isso. Deve estar bonitinho Jó não, deve estar maiadaço. E meio ao sofrimento e angústia, Jó questiona por que havia nascido. Aí começa. Às vezes o pessoal estuda os livros de Jó e fala, Jó, o tempo inteiro foi íntegro a Deus. Não é isso que a gente vê no livro. A gente vê que durante boa parte do livro de Jó, da história, ele questiona ter nascido, ele se coloca para discutir com Deus, né? É claro que no final ele entende tudo e no início ele começa muito bem, mas durante esse processo
Jó amaldiçoou a si mesmo, né? Eu quero que você entenda isso. Porque é o que aconteceu. Só você vê lá no capítulo 3 de Jó. Continuando, capítulo 4. Ele faz, que é um dos amigos dele, né? Declara que querer semear problemas é querer colher consequências. Ele acredita que Deus não faz os justos sofrerem. Antes de orientar, se deixe orientar por Deus. Até aí, mais ou menos verdade. Antes de se orientar, se deixe ser orientado por Deus. Ok, beleza, antes de você confessar seus erros a um irmão, confesse para Deus e seja curado por Deus primeiro. Ok, mas olha o que ele fala aqui. Fala que quem semeia problemas colhe consequências, né? E isso também a gente entende que sim, você planta o que você colhe, né? E acredita que Deus não fazem os justos sofrerem. Aí que está o erro. Porque o que Deus está fazendo com Jó prova justamente o contrário, né? Então a gente vai ver a história desses 4 amigos aqui, que amigos não tem muita coisa. Você vai ver que em parte eles falam alguma coisa porque eles são conhecedores da palavra, entendedores, né, daquilo que é de conhecimento, eles são teólogos. Só que em matéria de pôr pra acontecer, de sofrimento, os caras tá vendo Jó e falando, a culpa é sua, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas não tá vivendo o que Jó vive. Então eles só estão vendo ali superficialmente. Muitos deles você vai ver que vão só julgar, e a gente vai aprender isso aí nesse livro. E ele continua o seu discurso dizendo que Deus dirige os negócios do ser humano, diz para Jó para não desprezar a disciplina de Deus, e com isso dá a entender que as dificuldades de Jó ocorrem por sua própria culpa. E a gente vê também que não, que isso aí é projeto de Deus, né? Plano de Deus, não é culpa nada de Jó. Você vê que começa o livro falando que ele era um homem íntegro, então né? Não tem a ver. Jó então declara que seu desejo de morrer é da profunda angústia e sofrimento que está passando, e que se morresse teria conforto de saber que não teria se voltado contra Deus. Jó então reconhece que suas palavras foram precipitadas, né? Palavra qual? De lamentar ter nascido. Aí ele fala, né, que lamenta ter nascido, depois meio que se arrepende ali. Então Jó se compara a um escravo ansioso para o fim do dia de trabalho. Jó pede que Deus lhe mostre por que o está tratando dessa maneira. E que se ele pecou, pede a Deus que revele o seu pecado para ele poder buscar perdão. Olha só que coisa incrível. Cara, Deus não falha. Deus não falha. Então se está acontecendo alguma coisa, ou porque no caso de Jó que é algum projeto de Deus, algum plano de Deus, porque os planos dele são perfeitos, ou é erro em nós mesmos. A gente que não entendeu isso. E aí o que acontece? Olha, se eu pequei, eu peço a Deus que revele esse meu pecado para que eu possa buscar perdão. Você hoje que está pedindo perdão para Deus, nas suas orações, no seu tempo com Ele, tente também colocar no meio desses pedidos de perdão aí, se arrepender, coisas que você comete que são erradas, mas que nem você sabe. A gente fala o tempo todo, e a cada vez que a gente vai crescendo na caminhada com Jesus, a gente vai vendo mais erros que a gente já comete há muito tempo e que a gente não via que era errado. Então pede para Deus manifestar e te lembrar desse erro para que você possa se corrigir. Amém? E aí começa o primeiro discurso de outro amigo de Jó, Bildade. E o discurso dele, ele afirma que os filhos de Jó foram destruídos porque pecaram. Ele compara a vida de uma pessoa a tentar cultivar plantas sem água adequada. Diz que Deus não abandonou os justos e que Jó pode ser restaurado se voltar para Deus. Então Jó questiona se qualquer pessoa pode ser completamente justa. Ele se considera inocente e que sempre Deus encontraria uma falha nele e que ele precisa de um juiz para julgar sua causa diante de Deus. E que fazemos julgamentos equivocados sobre ele. Fazem julgamentos equivocados sobre ele. Na Bíblia, Deus se revela como ele é. Então não há dúvidas de quem Deus é. Deus é amoroso, é bondoso. Deus é o próprio amor. E Deus não falha. Jó não entende seu sofrimento. E ele começa a detestar sua vida. E aí começa o primeiro discurso de outro amigo dele, Zofar. Você vê que os amigos dele aqui estão todos, né,
Zofar repreende Jó por tentar se apresentar como inocente e que Jó está experimentando o julgamento de Deus e que não deveria estar questionando tudo isso e se arrepender, né? E que se ele se arrepender seria restaurado. Você vê, antes mesmo Jó já estava se arrependendo, ele estava pedindo para Deus mostrar o erro que ele não estava vendo. Então isso aí Jó já estava até fazendo. E Jó disse que virou motivo de chacota por ter levado uma vida justa e que Deus o recompensou com sofrimento. Jó vê que Deus tem o poder e o controle. E ele testemunhou como Deus dirige os negócios do ser humano e tem vontade de discutir seu caso diante de Deus. Ele insiste de que é inocente e porque Deus quer tratá-lo como inimigo. Ele não entende o propósito por trás do sofrimento que Deus trouxe sobre ele. E não consegue entender como seu sofrimento se encaixa nos planos de Deus para a criação dele. Então ele diz que os argumentos de Jó são inúteis. Ele declara que Jó está falando por orgulho. Diz que os iníquos trazem isso sobre si mesmos. E Jó responde, dizendo que é fácil fazer discursos acusatórios, como eles estão fazendo, que não traz conforto para quem está sofrendo, e diz que Deus trouxe o sofrimento sobre ele. Isso com certeza é verdade, o que Jó disse aqui. Né? Jó declara que seu espírito foi abalado por seu sofrimento e todos que o veem ficam horrorizados. Bildade, né? Então começa a declarar que Jó, que os iníquos sofrem por suas razões injustas, descreve poeticamente o que acontece com os que se rebelam contra Deus, e isso está acontecendo com Jó. Jó está cansado, irritado com os ataques dos seus supostos amigos, ele quer entender um pouco o que está acontecendo em sua vida. Jó está em desespero total. Olha o que ele diz aqui, ó. Meu Redentor vive e eu verei a Deus. Então ele meio em toda aquela tristeza ali, todo sem entender o porquê então que ele nasceu, o porquê que ele está passando por isso, e meio que já de saco cheio com os amigos dele, que não é amigo, é nada, ele mesmo assim glorifica. É a única coisa que ele tem. Então ele diz, o meu Redentor vive e eu verei a Deus. Né? Você vê que o espírito dele ali está clamando, está querendo, sabe, respirar ali em meio a todo aquele sofrimento. É como se ele agarrasse, como se ele estivesse afogando e agarrasse algum matinho, alguma coisa que está ali, né? E Zofar continua falando, né? E a mensagem dele é sobre um homem mau. Ele acusa Jó de injustiças. E Jó responde, vemos o que ocorrerá com os perversos. E Jó ainda questiona, os perversos se tornam cada vez mais poderosos e ainda dizem a Deus, afasta-te de nós. Né? Isso é verdade. Ele então condena Jó por uma vida de pecado e diz palavras duras contra Jó e começa a ironizar e zombar de Jó. E Jó diz que conhece a Deus, mas que os caminhos do Senhor continuam um mistério para ele. Né? Jó faz a questão, por que as pessoas que parecem conhecer a Deus também parecem cegas aos seus caminhos, aos seus próprios caminhos? Aí falando até, serviu até para os amigos dele, né? Isso faz com que julguem a Deus de um modo equivocado. O sofrimento não abala, então, ali a confiança de Jó. E assim eu termino esse primeiro vídeo desse estudo do livro fantástico de Jó. A gente parou no capítulo 24. E amanhã a gente vai ler do 25 até o último capítulo, que é o 42, bem rapidinho, mais rápido até que esse vídeo aqui. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, e continue firme, assim como Jó. Foi um homem firme em quase todo o processo aqui, né? Mesmo em meio ao sofrimento, ele às vezes amaldiçoando o nascimento dele, ele se volta e fala, não, é tudo que eu tenho mesmo, o meu Redentor vive, um dia eu vou ver ele, né? Que você possa repetir isso em casa, essa frase de Jó, o meu Redentor vive, um dia eu verei esse meu Redentor. Amém? Deus te abençoe poderosamente.